do nosso regimento é que haja sorteio entre todos os conselheiros e impede que aquele que tenha relatado um grupo de jurisdicionados possa fazê-lo no biênio seguinte. Elaborado o voto em seu gabinete, o conselheiro é responsável por colocar o processo em pauta para apreciação ou julgamento. A decisão final se dá com a manifestação de todos os conselheiros, que são 7 no caso do pleno e 3 nas câmaras. No plenário, as atividades são coordenadas pela Secretaria-Geral das Sessões. E a Mariana está lá. Ela conversa agora com o Odilson, secretário-geral, que vai explicar um pouco deste trabalho. Para julgamento ou apreciação, os processos são encaminhados para o colegiado competente. Secretário, quais vão para o pleno e quais vão para as câmaras? Bom, Mariana, a nossa distribuição está prevista no regimento interno. Para o plenário são encaminhados os processos relativos ao Estado ou de gestores que tenham qualidade de secretário de Estado ou equivalente, como defensor público, procurador-geral, chefe de poderes, e os processos que envolvam o orçamento acima de 150 milhões de reais, no caso dos municípios. Portanto, os municípios que tiverem orçamento abaixo de 150 milhões de reais, os processos são julgados nas câmaras, nas 2 câmaras aqui do tribunal. O tribunal aprecia um tipo de processo, que é o processo de prestação de contas anual de chefe de poder executivo, seja dos prefeitos, seja do governador de estado. Esses processos de PCA, que a gente chama de contas de governo, o tribunal emite um parecer prévio e o julgamento é feito no respectivo poder legislativo. Os demais processos, todos, o tribunal tem competência para julgamento. Os recursos são sempre dirigidos ao plenário, exceto os embargos de declaração e os agravos que podem ser julgados nas câmaras dos respectivos relatores. O prazo é de 30 dias, que é o prazo de recurso de reconsideração e de pedido de reexame, e o agravo 10 dias, embargo 5 dias, a partir da publicação da decisão no nosso Diário Oficial Eletrônico. Para além da sua atividade fim, o tribunal também oferece capacitação aos servidores da casa, ao jurisdicionado e à sociedade em geral por meio da Escola de Contas Públicas. Uma série de cursos de ensino à distância está disponível no portal da escola. Acesse, a inscrição é gratuita. O cidadão que desejar também pode entrar em contato com o tribunal para sugestões e reclamações. No site da Corte há um formulário da ouvidoria. O telefone direto é o 3334-7633. Fale com o TCE. A sua participação é fundamental. A Lei 13.019, que institui normas gerais para as parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil, passará a partir do dia 1º de janeiro de 2017 a vigorar também para todos os 5.570 municípios brasileiros. O Tribunal de Contas do Espírito Santo, em parceria com o Instituto Rui Barbosa, disponibiliza um curso à distância gratuitamente. Acesse escola.tce.es.gov.br. Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. Em parceria com o Instituto Rui Barbosa, o Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo oferece a vereadores, assessores e sociedade em geral curso online sobre o funcionamento do Poder Legislativo Municipal. O curso aborda temas importantes, tais como impedimentos, prerrogativas e funções do vereador, processo legislativo, técnica legislativa, função fiscalizatória, julgamento das contas do prefeito.
e ajuda a preparar o cidadão para a tarefa de fiscalizar tanto a atuação dos vereadores quanto a dos demais políticos. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas no portal da Escola de Contas. Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. Vem comigo e conheça o Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. O Tribunal de Contas é uma instituição independente, responsável por fiscalizar, julgar e orientar o uso dos recursos públicos para benefício da sociedade. Esses recursos resultam da soma de muitos tributos que o cidadão é obrigado a pagar, como imposto de renda, IPVA e IPTU. Eles são administrados pelos poderes executivo, legislativo, judiciário, pelo Ministério Público e pelo próprio TCE. O tribunal julga as contas de todos esses administradores públicos que são responsáveis pela aplicação do nosso dinheiro, do dinheiro do povo. Apenas no caso das contas do governador e dos prefeitos que o tribunal não julga. Nestes casos, a Corte analisa se elas foram realizadas dentro dos limites legais e encaminha um parecer técnico aos deputados e vereadores, que são os responsáveis pelo julgamento. Anualmente, o tribunal elabora e executa um plano de fiscalização. Os auditores de controle externo analisam os documentos apresentados pelos gestores e vão pessoalmente nas prefeituras, câmaras e instituições de todo o Estado para checar se o dinheiro público foi corretamente empregado e se a gestão dos recursos ocorreu como manda a lei. O tribunal também apura denúncias. Qualquer cidadão, empresa, associação ou sindicato pode denunciar ilegalidades percebidas na administração pública. A denúncia precisa apresentar informações do fato, conter indícios de prova e identificação. Denúncia anônima não vale. O Tribunal Capixaba faz muito mais. Controla as receitas e as despesas do Estado e dos municípios, analisa processos de licitação, de compra de bens e serviços, confere se contratações de pessoal, aposentadorias, reformas e pensões foram legais, julga contas de associações e entidades que tenham recebido dinheiro público, presta orientação respondendo a consultas formuladas pelos entes da administração pública. Muito além de julgar e punir, o tribunal também oferece cursos gratuitos para o aperfeiçoamento da gestão e dos serviços públicos. Não somente servidores, mas qualquer cidadão pode participar dos cursos de ensino à distância oferecidos pelo tribunal por meio da sua escola de contas. Você também pode ser um fiscal da aplicação do dinheiro público. Com o GeoObras, você acessa a situação de todas as obras em andamento, inclusive a da sua rua. E pelo Cidades Controle Social, você acessa as informações fiscais e econômicas do Estado e dos municípios capixabas. Viu como o tribunal é importante para você? Conheça nossos canais. Fale com o TCE. Super legal esse projeto do Ponto do Livro. Eu vou trazer vários livros durante vários dias e convido a todos a participar, doar livros e aproveitar e conhecer esses outros livros que estão à disposição. Livro é uma coisa que depois de lido, o bom é rodar para todo mundo poder ler também. Aqui no Tribunal de Contas tem muita gente culta, muita gente preparada, e esse tipo de iniciativa da administração favorece o intercâmbio. Um traz um livro, o outro pega um livro, e com isso as ideias fluem. Ler é uma viagem, né? A gente viaja. E não só viaja, como também aprende novas coisas.
Contas do Estado do Espírito Santo tem a missão de gerar benefícios para a sociedade por meio de... Presente o Ministério Público, Especial de Contas, invocando a proteção de Deus, declara aberta a sessão. Submeto a essa egrégia Câmara para aprovação ata da 39ª sessão ordinária de 2018, distribuída eletronicamente. Aqui, essência, ata aprovada como distribuída. Palavra franqueada aos senhores conselheiros, procurador, para comunicações e registros. Passamos ao julgamento do processo em pauta. Pedido de vista do processo 2578/2014. Conselheiro Domingos Taufo, relator. Vista conselheiro Rodrigo Coelho. Primeira sessão. Senhor presidente, esse processo, Vossa Excelência pediu vista de um similar ontem, que eu proferi o voto. Para que Vossa Excelência faça análise, eu vou adiar. Vou pedir prorrogação da entrega da vista. Obrigado. Palavra com o conselheiro Domingos Taufo, no processo de sustentação oral, 3489/2016. Senhor presidente, senhores conselheiros, ilustre representante do Ministério Público, advogados e servidores presentes aqui hoje. É o processo 3489/2016. Trata os presentes processos, os autos, processos de fiscalização, auditoria, relativo aos exercícios 2015 e 2016, conforme determinação constante no Plano Anual de Fiscalização /2016, realizada na Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy, sobre a responsabilidade da senhora Amanda Quinta Rangel, prefeita municipal, sendo também outros responsáveis foram inseridos aqui no processo, com o fito de analisar procedimentos licitatórios e contratações atinentes ao serviço de transporte escolar celebrados pela Secretaria Municipal de Educação. A Secretaria de Controle Externo de Fiscalização dos Municípios elaborou o relatório de auditoria, em que opinou pela conversão do processo de fiscalização em tomada de conta especial, em razão dos achados que resultaram em dano ao erário, bem como a citação dos responsáveis individuais e solidários, para que apresentassem razões de justificativa. Após a apresentação de justificativos dos responsáveis, o Núcleo de Controle Externo de Normatização da Fiscalização formulou a instrução técnica conclusiva, opinando pela conversão do processo em tomada de contas, ressarcimento e multa, em razão da manutenção das seguintes irregularidades: previsão em edital de pregão eletrônico de cláusulas restritivas à participação de empresas licitantes, a ausência de planilha de custos para a formação de preços em procedimentos de contratação de serviço de transporte escolar, preços contratados acima dos valores praticados no mercado para o serviço de transporte escolar, alteração contratual irregular, execução e pagamento do serviço de transporte escolar em desacordo com os temas contratuais. O Ministério Público de Contas, em parecer da lavra do Dr. Luiz Henrique Anastácio da Silva, anuiu o posicionamento adotado pela área técnica. Como há pedido de sustentação oral, hoje por parte de uma empresa, devolvo a palavra a Vossa Excelência. Convido a doutora Flávia Fardim Antunes Bringuente. Se eu falei errado, me corrija, doutora. Para proceder a sustentação oral em 15 minutos. É Bringuente? Bringuente. Então tá certo. A gente casa, os maridos vêm com um sobrenome meio difícil. Excelentíssimo senhor conselheiro presidente, excelentíssimo senhor conselheiro relator, excelentíssimo senhor conselheiro Rodrigo Coelho, conselheiro João Luiz Cota Lovati, ilustre representante do Ministério Público, Dr. Luiz Henrique, demais presentes,
aqui, servidores. Enfim, o meu bom dia, um bom dia especial, primeira vez que estou retornando a essa casa, depois de ter passado aqui 6 anos como servidora, e é um prazer muito grande estar aqui nessa condição hoje. Estou representando a empresa Manoel Transportes e Turismo Limitada, que firmou com o município de Presidente Kennedy o contrato 142 de 2015 para a prestação de serviço de transporte escolar em comunidades rurais daquele município. No caso específico da empresa Manoel Transportes, em que pese haja várias irregularidades detectadas nos achados de auditoria, eu vou tratar particularmente de 2. Elas estão consubstanciadas no item 2.3 e 2.5 do relatório de auditoria e dizem, respectivamente, o seguinte: item 2.3, preços contratados acima dos valores praticados no mercado para os serviços de transporte escolar. E o outro item é a execução e pagamento de serviços de transporte escolar em desacordo com os termos contratuais. Passo, então, a tratar especificamente da irregularidade número 1, que é preços contratados acima do valor de mercado. A área técnica, em auditoria no município de Presidente Kennedy, uma auditoria ordinária, detectou como achado de auditoria que o contrato 142 de 2015 praticava preços, a seu juízo, superiores ao que o mercado determinava. E, para chegar a essa conclusão, a área técnica utilizou unicamente uma portaria, a portaria CEDU 043R de 2016. Disse a área técnica: vale ressaltar que a portaria 009R de março de 2015, referente à execução dos contratos em 2015, que é o caso deste contrato que estou a tratar, não discrimina explicitamente os parâmetros para a composição de custos, como faz a portaria 043 de 2016. Então, a área técnica entendeu por bem utilizar uma portaria do ano seguinte àquele que estava sendo auditado. Aqui é importante ressaltar que esse elemento novo que a área técnica trouxe era estranho à relação jurídica entre as partes à época da contratação. Estávamos tratando do exercício de 2015, a área técnica utiliza como parâmetro uma portaria que só se aplicaria a partir de março de 2016. Além disso, a própria ITC reconhece que esta Corte de Contas tem diversos precedentes contrários à sua tese. Diz a área técnica: em que pesem esses entendimentos recentes, devidamente registrados na forma do artigo 313 do Regimento Interno, mantemos o entendimento de que a utilização da portaria da CEDU é, em princípio, adequada em algumas situações, como é neste caso. A área técnica cita pelo menos 3 acórdãos: 1119 de 2014, 285 de 2016 e 1027 de 2017, para dizer o seguinte: todos esses acórdãos do Tribunal de Contas, aqui do Estado do Espírito Santo, dizem que não devemos usar essa portaria como referencial, mas eu entendo que eu tenho que usar. E é curioso isso, porque o município de Presidente Kennedy, ele tem um normativo próprio. Ele tem a portaria sede 1 de 2013, na verdade, uma instrução normativa 1 de 2013, que foi aprovada por um decreto municipal 50 de 2013, que regulamenta todo o serviço de transporte escolar no âmbito daquela municipalidade. E a portaria, e essa instrução normativa, ela tem rigor de detalhes, como deve ser feito, que tipo de veículo vai ser utilizado, que tipo de população que vai ser atendida, se vai ser veículo adaptado, que não vai, o que vai conter, que vai ter monitor, enfim, é um rigor de detalhes este que sequer a portaria 43 da CEDU ela tem. E a própria área técnica reconhece que não tem. A documentação que foi colacionada às folhas 1927 a 2008 dos autos revela que a forma de cotação, de formulação do orçamento seguiu rigorosamente o que dizia a Instrução Normativa 01 de 2013. A área técnica entende que o valor referencial da portaria deveria ser o máximo que o município de Presidente Kennedy deveria pagar para os prestadores de serviço de transporte escolar. Entretanto, a instrução normativa vigente dizia no artigo 17 que este orçamento seria feito com base em coleta de preços. E diz o TCU e também este Tribunal de Contas que a coleta de preço deverá ser feita por, no mínimo, 3 propostas de fornecedores. O que a administração de Presidente Kennedy fez na fase interna da licitação? Ela não fez
a coleta de preço com 3 empresas. Ela utilizou mais que o dobro que isso. Ela fez a coleta de preço em 7 empresas. Solicitou proposta para 7 empresas das redondezas, que são Costa Sul Transportes, Reis Transportes, VM Transportes, Viação Real Transportes, Souza Turismo, Viação Sudeste e Emanuel Transportes, que eu ora represento. Isto possibilitou que a administração fizesse uma ampla pesquisa de mercado. Nessa pesquisa de mercado, separou-se as 3 melhores propostas e essas propostas balizaram o orçamento que o município utilizou para realizar o pregão. Feito o pregão eletrônico, houve disputa e a empresa Emanuel foi vencedora deste certame com valor inferior ao que foi orçado pela administração em ampla pesquisa de preços. Só que a área técnica entende que não se poderia pagar nada além do que o valor por quilômetro rodado que está estabelecido na portaria 43 da SEDU. Ocorre que este tribunal, no processo 5582-2010, em relatoria do conselheiro Sebastião Carlos Rana, teve voto vencedor do conselheiro Rodrigo Chamon, voto de vistas, em que foi dito, naquela época, esse acórdão é o acórdão 1027 de 2017, aspas, os valores despendidos com transporte escolar de cada município se diferem em razão de diversos fatores e, principalmente, em função da quilometragem percorrida, da quantidade de alunos a serem atendidos pela linha escolar, o que vai definir as rotas e, como bem asseverou a defesa, são fatores díspares, não cabendo, portanto, a comparação feita pelo nosso técnico. Nós estamos diante do mesmo caso. Este tribunal, esta Câmara, inclusive, este caso não é estranho a esta Câmara. Todos os conselheiros aqui presentes já relataram casos, inclusive o conselheiro Rodrigo Coelho, que está mais recente aqui, já teve a oportunidade também, pelas pesquisas que fiz no BAPJúris, de relatar processo que trata do transporte escolar e do parâmetro utilizado pela área técnica, que é a portaria 043 da SEDU. A manifestação técnica, inclusive, ela diz o seguinte, no último parágrafo da folha 2301, estabelecida a possibilidade de utilizar, em princípio, aqueles normativos, ela está se referindo à portaria da SEDU, passa-se ao exame de mérito. E diz a área técnica, examinando os modelos de proposta dos editais de pregão eletrônico 26/2014 e 68/2015, bem como os contratos 106, 142 e 239, verifica-se que, em muitas linhas, as características dos veículos e o quantitativo de profissionais excedem os itens utilizados pela SEDU. Vejam, a própria ATEC está dizendo que a portaria da SEDU não é parâmetro. E ela quer utilizar este referencial para dizer que a empresa contratada deve devolver todo o valor excedente do que recebeu a mais do que estava previsto na portaria da SEDU. Está, então, sobejamente demonstrado que foi reconhecido pela área técnica que os preços da portaria não se aplicam. E este Tribunal de Contas já se manifestou diversas vezes, em diversos acórdãos, que, de fato, não se pode ter o preço da portaria como único referencial se houver uma justificativa de que o preço da licitação está adequado. E isso aí, eu preciso salientar o seguinte, na instrução normativa número 1, exige que o veículo colocado à disposição na locação, além do seguro obrigatório, tenha seguro contra danos materiais e pessoais. Na portaria da SEDU não tem isso. Ela não paga isso. Também exige que tenha monitor escolar em cada veículo. Na portaria da SEDU, não há remuneração de monitor escolar. Além disso, o transporte escolar deverá ser adaptado para portadores de necessidades especiais. Isso não consta na portaria da SEDU. A portaria da SEDU, então, ela parte de referenciais básicos. Todo o incremento que o município quiser fazer, que entender viável que seja feito para melhorar a qualidade do transporte escolar das crianças, ele deve fazer com recursos próprios. Uma situação interessante para, inclusive, desbancar por vez a manifestação da área técnica é que a própria SEDU contrata em preço superior ao que a portaria dela diz. A portaria da SEDU, por exemplo, diz que o preço máximo por metro quadrado, por quilômetro rodado, é de R$ 5,73. Pasmem ao encontrar o contrato 024/2017 da SEDU, em que ela paga R$ 12,87 para as crianças que são transportadas na zona rural de Cariacica. Paga também R$ 10,35 por quilômetro rodado para a zona rural de Serra. E, além disso,
também firmou um contrato recentemente, agora em março de 2018, pagando R$ 9,69, ou seja, sempre quase o dobro acima do referencial da sua própria portaria. E isso por quê? Porque o valor referencial da portaria diz respeito a repasse para os municípios. Isto foi, inclusive, mencionado pelo Ministério Público de Contas em parecer da lava do eminente procurador Luciano, no processo que deu ensejo, inclusive, ao Acórdão 1000 de 2017, de relatoria do conselheiro Domingos Taufini. No parecer do Ministério Público, disse o procurador Luciano Vieira, como ilustrado acima, não há obrigatoriedade de que o município siga os parâmetros adotados pela CEDU, ou mesmo os valores utilizados, uma vez que a própria portaria permite que os municípios arquem com valores quando superiores ao estipulado pela portaria. O que acontece? Neste Acórdão 1000 de 2017, que é de setembro do ano passado, do plenário, foi analisado exatamente o mesmo tipo de serviço, transporte escolar, entretanto, no município de Aracruz. O município de Aracruz tinha o mesmo normativo que o município normativo semelhante ao de Presidente Kennedy, lá, Instrução Normativa 1 de 2012, em Kennedy 1 de 2013, que estabelecia parâmetros e regras para a questão do transporte escolar. Nesse aspecto, diante, inclusive, da manifestação do Ministério Público, que fez um amplo estudo, o acórdão, naquela época, proferido pelo plenário, foi no sentido de entender que, além dos parâmetros utilizados pela área técnica não serem suficientes para demonstrar a ocorrência de dano, o contrato de prestação de serviço de transporte escolar municipal foi realizado em conformidade com o ato normativo que regulamenta esse serviço no âmbito do município, a saber, Instrução Normativa SED 1/2012. Isso não sou eu que estou dizendo, estou lendo o voto de relatoria do eminente conselheiro Domingos Taufini. E é exatamente o caso de Presidente Kennedy. Nesse aspecto, eu rogo a Vossas Excelências que observem a importância dos precedentes. Este Tribunal de Contas, como já disse, tem inúmeros precedentes tratando da matéria. A matéria não é nova, sempre afastando a irregularidade por entender que a portaria por si só ela não é parâmetro, aquele valor não é parâmetro, notadamente no caso dos autos, que houve uma ampla pesquisa de preços com 7 empresas participando dessa coleta que balizaram um orçamento justo. Sobre a importância dos precedentes, o novo Código de Processo Civil trouxe, no artigo 489, 926 e 927, essa importância e positivou uma questão que já estava bastante consolidada nos tribunais, e é importante dizer que, para ter um rompimento desses precedentes, é preciso que haja argumentação nova, e não é isso que a gente verifica na manifestação, na instrução técnica conclusiva. Para encerrar esse tópico, eu quero dizer o seguinte: a área técnica ela parte de duas premissas que são equivocadas. Ela diz o seguinte, que a Prefeitura de Presidente Kennedy não apresentou nenhum tipo de estudo técnico ou planilhas detalhadas com os custos unitários. Custos unitários detalhados realmente não tinha, mas a Prefeitura fez uma ampla pesquisa de preço. E ela diz o seguinte, que os preços orçados mediante 3 potenciais fornecedores, de forma aleatória, não permite afirmar que eles estão de acordo com o mercado. E ela disse mais, ela disse que, na disputa do pregão eletrônico, o preço que foi arrematado ficou muito próximo do preço orçado pelo tribunal. Ora, fui pesquisar como o Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo faz suas contratações, e não me surpreendeu saber que, em diversas contratações do próprio Tribunal de Contas, que é uma casa em que se admite que as boas práticas estejam sendo praticadas, que o Tribunal de Contas faz exatamente o que o presidente Kennedy faz. No pregão presencial 1 de 2017, o Tribunal de Contas contratou serviço de lavagem de veículo, orçou em R$ 34,50 e contratou por R$ 34,00, ou seja, teve um desconto mínimo de 1,44. E no serviço de fornecimento de instalação de carpete, orçou em R$ 823 e contratou por R$ 819, ou seja, um desconto mínimo de 0,49%. Então, isso sugere, não que foi feito não houve competição, mas que o orçamento foi feito de forma adequada e que não havia, de fato, a possibilidade de ampliação tão grande entre o preço orçado e o valor do lance. Dito isso, eu requeiro que seja afastada a irregularidade e que
consequentemente, o ressarcimento também seja afastado. Posso pedir uma prorrogação só para o último tópico? Sobre a execução e pagamento do serviço de transporte escolar em desacordo com os termos contratuais. No caso específico aqui dos autos, a área técnica atribui como conduta à empresa obter benefícios financeiros ao executar e posteriormente receber por serviço de transporte escolar cujos valores de distância percorrida estão em desacordo com os termos contratuais. Ora, a área técnica não aceitou uma prova produzida nos autos, que é o laudo pericial produzido em processo judicial. A empresa requereu ao município de Presidente Kennedy o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, dizendo que as rotas estabelecidas não correspondiam à quantidade de quilômetros que constou no edital. E como a empresa provou isso? Através de uma produção de prova pericial na Justiça Comum em Presidente Kennedy. O laudo pericial demonstrou 120 mil quilômetros a mais rodados por ano. É um flagrante desequilíbrio econômico financeiro do contrato. Este reequilíbrio econômico-financeiro do contrato foi negado pelo município de Presidente Kennedy. A empresa se opõe a isso, mas aqui não é a instância para se tratar desse assunto, está sendo tratado na instância judicial. Mas é importante trazer esse laudo pericial para dizer que, se há prejuízo, não é ao erário, é ao contratado, que está executando 120 mil quilômetros a mais durante o ano de 2015, totalizando mais de 2,5 milhões a mais, e que não teve o contrato reequilibrado. E, olhem, não houve acréscimo de serviços, porque nenhuma rota foi incrementada. Houve apenas o redimensionamento da quilometragem, porque a quilometragem atribuída no edital não era efetivamente a distância que o veículo percorria. Dito isso, requeiro também o afastamento dessa irregularidade. Muito obrigada. Agradeço a doutora Flávia. Devolvo a palavra ao relator. Vou solicitar a juntada das notas taquigráficas, né, e qualquer outro documento que a advogada queira juntar, e vou adiar o processo. Esse processo, na próxima sessão, que será daqui a 15 dias, já que na próxima quarta-feira teremos a eleição do OAB e não teremos sessão, aí terá outro patrono fará uma outra defesa oral. Muito obrigada. Continua com a palavra o conselheiro Taufner, para relatar os demais processos. Vamos, então, relatar os demais processos da pauta. O primeiro processo é o processo 863/2014. Trata-se de auditoria realizada na Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante, exercício 2013, sob a responsabilidade do senhor Dalto Perim e outros. Os responsáveis foram citados e, após a apresentação das justificativas, o NEC opinou por manter as regularidades 2.1 e 2.4, conversão em tomada de conta especial, ressarcimento, e foi acompanhado pelo Ministério Público de Contas, parecer da lavra, o Dr. Luiz Henrique Anastácio da Silva. No dia 19 de julho de 2017, o senhor Dalto Perim realizou sustentação oral, é o relatório. Passo, então, a fundamentar. Primeiro, afirmo aqui que a 2.1, desclassificação indevida por desistência de lance, 2.3, nomeação de servidores comissionados para cargos não previstos na lei municipal, eu acompanho a área técnica e o órgão ministerial que sugeriram o seu afastamento, então afasto e passo a análise dos outros dois indícios de irregularidade mantidos. 2.2. Contratação e pagamento de serviço de arbitragem com valores divergentes dos licitados. Relata a equipe técnica que o município contratou serviço de arbitragem para eventos esportivos por meio de ato de registro de preços. Porém, houve erro na aplicação do percentual de desconto. O responsável afirmou que o procedimento foi solicitado e acompanhado pela Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer, mantendo o preço do lote e menor preço global, sem prejuízo erário e de acordo com o edital, e posteriormente encaminhado ao gestor público, que apenas autorizou a contratação. Quanto ao mérito, entendemos que houve acréscimo no valor unitário de itens que foram muito utilizados, caracterizando a ocorrência de jogo de planilha, beneficiando a Liga Desportiva Castelense, motivo pela qual mantém a irregularidade. Por outro lado, em face da ausência da devida matriz de responsabilidade, poderia esta Corte cometer possíveis injustiças ao penalizar somente o prefeito, visto que ele foi o único agente apontado.
Na administração, eu entendo que existem demandas macro e micro. Macro são as grandes questões que cabem ao mandatário, ao ordenador decidir, de modo que nessas demandas caberia a imputação, nesse caso específico, do prefeito. Nas questões micro, o mandatário não tem o controle diretamente, não cabendo sua responsabilização automática, salvo se houver alguma prova da prática do ato omissivo ou comissivo atribuído diretamente a ele. No presente caso, pela avaliação nossa, estamos diante de uma questão micro, já que o prefeito não teria como analisar, item por item, da planilha de pagamento de arbitragem, para conferir se havia ou não jogo de planilha, já que existem servidores dotados de competência para a prática de todo encargo. Diante do exposto, e considerando precedentes já existentes nessa Corte, afasto a responsabilidade do senhor Dalto Perim, prefeito. Porém, mantenho, em relação ao senhor Sebastião Zanelato, representante da Liga Castelense, no valor de 8.012,82 VRTE, uma vez que foi o beneficiário dos valores recebidos a maior. É o primeiro item que eu mantenho, então, a regularidade do senhor Sebastião Zanelato, afastando-a do prefeito. 2.4. Contratação de servidores temporários sem observância dos critérios constitucionais. Apontou a equipe técnica que o município manteve 231 servidores sob contratação temporária em áreas afetas às necessidades permanentes da gestão. O defendente aponta a existência do processo TC 7254/2008, também de minha relatoria, que tratou do mesmo assunto e já estaria arquivado. O processo sob análise refere ao exercício 2013, ano seguinte ao TC 7254/2008, que compreendeu os mandatos do senhor Braz Del Pupo, exercício 2005 a 2008, e também do senhor Dalto Perim, 2009 a 2012. Neste processo, foi, quer dizer, no processo que citou, que é o anterior, foi proposta pelo Ministério Público Estadual ação civil pública em face das contratações temporárias, que, no caso, condenou o município a abster-se de realizar a contratação temporária, salvo a existência de situação excepcional assim declarada em lei. Na referida ação civil pública não houve liminar, e a sentença foi proferida em 18 de agosto de 2015, com trânsito em julgado em 25 de janeiro de 2016, e nem revogou nem anulou as contratações temporárias. Nessa corte, houve expedição de determinação em outubro de 2016, no sentido de que, caso houvesse a necessidade de realizar contratações temporárias, que fossem feitas de acordo com os requisitos legais e com a realização de processo seletivo simplificado. Em pesquisa ao site da Prefeitura de Venda Nova do Imigrante, ainda na gestão do senhor Dalto Perim, observo que, em julho de 2016, foi lançado edital de concurso público de provas e títulos para o preenchimento de vagas para o seu quadro de servidores em cargo de nível fundamental, médio e superior, para várias áreas, tais como saúde e educação. Motivo, então, que afasto a irregularidade. Passo, então, a deliberar. Ante exposto, acompanhando parcialmente o entendimento técnico ministerial, voto por, preliminarmente, pela conversão do presente processo de fiscalização em tomada de conta especial. Segundo, rejeitar as razões justificativas e julgar irregulares as contas do senhor Sebastião Zanelato, responsável pela Liga Desportiva Castelense, em relação à irregularidade 2.2, com ressarcimento de 8.012 VRTE e multa pecuniária de R$ 3.000. Terceiro item, acolher as razões justificativas do senhor Antônio Gilmar Furlan, pregoeiro, em relação à irregularidade 2.1, desclassificação indevida por desistência de dano, de lances, que inclusive já havia sido afastado pela área técnica essa irregularidade. 4. Acolher as razões justificativas do senhor Dalto Perim, prefeito, em relação às irregularidades do item 2.2 e 2.3, conforme já falado aqui, e também 2.4. Das ciências interessados e, após os trâmites regimentais, arquivar os autos. Senhor presidente, como voto, a divergência. Coloque em discussão. Em votação. Eu acompanho o conselheiro relator e ouço o conselheiro Rodrigo Coelho. Também acompanho o relator. Prossiga, excelência. Próximo processo é o processo 2578. Encontra-se em vista o conselheiro Rodrigo Coelho pela primeira sessão. Próximo processo,
é o processo que já houve aqui sustentação oral e foi adiado para nova sustentação oral na próxima sessão, daqui a 15 dias. O próximo processo é o processo 4909/2016. Nesse processo, eu estou acompanhando a área técnica e Ministério Público de Contas para citar, notificar e manter a multa aplicada. É um processo da Prefeitura Municipal de Guarapari, prestação de contas bimestral, em que, na parte dispositiva, nós estamos citando o senhor Edson Figueiredo Magalhães para que ele apresente justificativas quanto à omissão de encaminhamento do 6º e 7º bimestre de 2015, sob pena de sanção de multa. Nós estamos também notificando o senhor prefeito para que, no prazo de 5 dias, encaminhe a prestação de contas bimestral referente ao 6º e 7º bimestre de 2015, e também rejeitando as alegações de defesa, mantendo a multa aplicada no acórdão TC 722/2018 ao senhor Orli Gomes da Silva. Não há divergência nesse processo de Guarapari. Esse processo é o exercício 2015. Ah, perfeito, então não precisa, não há divergência. O próximo processo é o processo 5131/2017. Também nós vamos acompanhar área técnica e Ministério Público de Contas, rejeição das contas. No caso aqui, Prefeitura Municipal de Fundão, referente ao exercício financeiro de 2016, sob a responsabilidade da senhora Maria Dulce Rúdio Soares e do senhor Eleazar Ferreira Lopes. Esse caso, senhor presidente, eu fiquei com a dúvida, eu vou adiar esse processo. Então, fica adiado o processo, agora por último, que é o 5131/2017, e é só. Proclamo o resultado na forma relatada e aprovada pelo plenário. Passa a relatar. Processo 1162/2009, eu estou adiando. 468/2014, representação encaminhada a esta Corte pelo senhor Darli Detman, na ocasião, prefeito municipal de Itaguaçu, por meio de ofício, no qual foi acostada cópia do processo administrativo municipal 2794/2012, que trata de aquisição pela Prefeitura de imóvel pertencente ao senhor Anísio João Zanotti. Observo que do teor da ITC 4834/2017 consta a referência à existência de processo judicial número 0002725.2014.8.08.0025, ajuizado pelo município de Itaguaçu, em desfavor do senhor Anísio João Zanotti, acerca dos fatos debatidos nestes autos. Tendo em vista essa informação, o Ministério se faz conhecer o teor da decisão, a fim de se evitar a violação à coisa julgada, pois os fatos debatidos naquele poder podem influenciar o conhecimento da matéria aqui tratada. Deve-se anotar também a conveniência em evitar a prolação de decisões contraditórias. Assim, em vista de ser o Poder Judiciário detentor da prerrogativa do exercício da jurisdição, do qual decorre o poder de tornar imutável a análise dos fatos, convém conhecer o teor de sua manifestação antes do prosseguimento deste feito. Ante o exposto, voto por converter o julgamento em diligência externa, a fim de se expedir ofício
ao juízo da comarca de Itaguaçu, Espírito Santo, para que este informe. Se houve a prolação de sentença nos autos do processo judicial número 0000.72527.2014.8.08.0025, encaminhando, se possível, cópia da decisão proferida e, caso positivo, se houve a interposição de recurso ou trânsito em julgado da referida sentença. Há uma divergência de encaminhamento, eu coloco em discussão. Em votação, conselheiro Tálfira. Com o relator. Conselheiro Rodrigo Coelho. Acompanho o relator. Processo 5692-2017. Prestação de contas anual da Prefeitura Municipal de São Gabriel, referente ao exercício financeiro 2016. Responsabilidade, senhores Henrique Zanotelli de Vargas e Lucélia Pim Ferreira da Fonseca, responsável pelo envio. O presente processo esteve pautado por diversas oportunidades, sendo adiado reiteradas vezes a pedido do patrono do responsável, que manifestou interesse em sustentar oralmente suas razões de defesa. Porém, após conceder os diversos adiamentos, não ocorreu a sustentação requerida, sendo declarado precluso o direito à sustentação oral. Assim sendo, divergindo parcialmente da área técnica e do Ministério Público de Contas, voto por julgar irregulares as contas de São Gabriel da Palha, exercício financeiro 2016. Aplicar multa de R$ 3.000 ao senhor Henrique Zonatelli Vargas. Deixar de aplicar multa à senhora Lucélia Pim Ferreira da Fonseca pelo descumprimento do prazo de envio da prestação de contas anual. Recomendar e determinar na forma do voto. A divergência é apenas em relação à aplicação de multa pelo atraso do envio em apenas 12 dias. Coloque em discussão. Senhor presidente. Conselheiro Rodrigo Coelho. Analisando as irregularidades constantes do voto de Vossa Excelência, que foram trazidas pela área técnica, as irregularidades mais determinantes também têm relação com o processo que eu fiz o pedido de vista do processo do conselheiro Domingos Taufini, que Vossa Excelência fez em relação ao processo que eu estou julgando no plenário, que trata da ausência de recolhimento de contribuições previdenciárias retidas dos segurados do regime próprio de previdência e a contribuição previdenciária patronal a menor do que o devido. No caso do processo que nós estamos julgando o recurso de reconsideração no plenário, que foi o voto que eu proferi, que teve um voto vista do conselheiro Rodrigo Chamon, que originou o pedido de vista que eu fiz no processo julgado apresentado pelo conselheiro Domingos Taufini, não há a contribuição, inclusive, patronal. A diferença seria apenas essa. Lá foi a contribuição a menor, mas a irregularidade é da mesma monta. Eu vou acompanhar Vossa Excelência, porque também aqui estão constando outras irregularidades tantas, mas só chamo a atenção de que é um caso em que as irregularidades estão sendo apontadas na mesma direção dos processos que nós estamos fazendo esse recurso de vistas, e eu estou pedindo vistas ao processo do conselheiro Domingos Taufini para que a gente tenha o mesmo entendimento, uma vez que o voto vista do conselheiro Rodrigo Chamon no processo que está sob minha relatoria no plenário do recurso de reconsideração do município de Rio Bananal trata exatamente dessas irregularidades que Vossa Excelência traz no seu voto. Só para fazer o recorte e deixar o registro. Eu acompanho Vossa Excelência. Agradeço a Vossa Excelência. Senhor presidente. Conselheiro Taufini.
sobre esse assunto. Eu também vou acompanhar, porque há várias irregularidades aqui no processo, essa aí não seria a única. Na questão de contribuição previdenciária, eu tenho entendido que são situações diferentes que estão ocorrendo. Algumas podem ser já irregularidade, outras não, dependendo muito do caso concreto. Quando trata de contribuição retida do servidor, se fosse uma empresa privada, seria entendido como apropriação indébita, criminal, porque aí a responsabilidade e o dinheiro ficaria com a empresa. No caso de setor público, eu até levantei essa tese aqui na época, quando o assunto surgiu, não entendo como apropriação indébita que iria para o âmbito criminal, na medida que o prefeito ou o secretário não fica com dinheiro para ele. O dinheiro fica no poder público, no município. Apenas ele cria um problema maior depois, mas ele não fica com ele. Mas, mesmo não sendo apropriação indébita no âmbito criminal, depois eu verifiquei que a jurisprudência também, na sua maioria, acompanha isso, de não ser crime, mas o fato de não ser crime não quer dizer que não é irregularidade apurada pelo Tribunal de Contas. Especialmente quando você retém a contribuição, é uma retenção, então você já teria, em tese, o dinheiro para pagar. Agora, as demais contribuições, como o caso da contribuição patronal, nesse caso, pode haver uma encarada de maneira um pouco diferente. O município pode estar em dificuldades, pode ter uma série de situações que ele não pague ou atrase o pagamento, e aí, então, nós temos que analisar no caso concreto. Mas as contribuições retidas, aí realmente é um assunto que eu entendo que é difícil afastar a irregularidade quando ele não repassa. Salvo, é claro, o caso concreto sempre pode aparecer alguma situação de um erro excusável, de um erro de sistema que gerou aquele não pagamento, ou muitas vezes tem-se indicado a irregularidade quando a contabilidade, no final do ano, ela fica com saldo na conta de retenções, muitas vezes há uma presunção de que não foi pago. Mas talvez esse saldo no final do ano é um saldo originário de anos anteriores. Também a gente tem que ver com esses olhos. Mas eu acompanho a Vossa Excelência nesse caso concreto. Eu agradeço ao conselheiro Taufner e ao conselheiro Rodrigo Coelho pelo debate, porque realmente são assuntos muito relevantes que nós estamos julgando e poderão os assuntos serem tratados de forma diferenciada, como falou o conselheiro Taufner e o conselheiro Rodrigo Coelho. Às vezes os processos são dependentes. Processo 7572, 2017, prestação de contas anual do consórcio público para tratamento e destinação final adequada de resíduos sólidos da região norte do Espírito Santo, CONorte, que reflete a gestão do senhor Romualdo Antônio Geiger Milanese na função de ordenador de despesas no exercício 2016. Acolhendo em parte o entendimento técnico e ministerial, voto por julgar regulares com ressalva as contas, dando quitação ao responsável. A pequena divergência é em relação à não aplicação de multa, porque o atraso, no meu modo de ver, de 19 dias, ele não é elemento suficiente para a condenação. Coloque em discussão. Em votação, conselheiro Taufner. Acompanho Vossa Excelência. Conselheiro Rodrigo Coelho. Acompanho o relator. Proclamo o resultado na forma relatada e aprovada pelo plenário. Passa a palavra ao conselheiro Rodrigo Coelho para prolatar os votos. Muito obrigado, senhor presidente. Passo a relatar o processo 4936-2015. Tratam os autos de prestação de contas anual de ordenador do Hospital Doutora Rita de Cássia, exercício 2014, sob a responsabilidade do senhor Kepler Alexandro Reis Júnior. Por meio de relatório técnico, opinou-se pela citação do responsável. Diante do não atendimento do edital de citação, foi decretada a revelia do responsável.
Instrução técnica conclusiva, pronunciou-se pela irregularidade das contas em análise com determinação. O Ministério Público de Contas pronunciou-se acompanhando o entendimento das várias irregularidades apontadas aqui. Como o voto está disponibilizado, eu vou resumir o voto indicando que vou acompanhar a área técnica e o Ministério Público de Contas no sentido de julgar irregular a prestação de contas sob a responsabilidade do senhor Kepler Alexandre Reis Júnior, diretor-geral do Hospital Doutora Rita de Cássia, exercício 2014. Aplicar a multa ao responsável no valor de R$ 3.000. Determinar ao atual gestor do hospital, ou quem suas vezes o fizer, que nas futuras prestações de contas sejam adotadas as medidas administrativas visando a realização de procedimento que detalhe os valores ajustados em notas explicativas das demonstrações contábeis e, em caso de baixa contábil por desaparecimento de bens, instaure os procedimentos administrativos previstos na Instrução Normativa TC número 32 de 2014, a fim de elidir o dano, informando ao tribunal os resultados alcançados. E que, caso confirme dano ou prejuízo, adotar medidas administrativas necessárias a fim de responsabilizar e ressarcir o erário o montante despendido com juros e multas pelo pagamento das multas punitivas pagas pelas unidades gestoras ao Conselho Regional de Farmácia, nos termos da Instrução Normativa número 32 de 2014. Arquivar os autos após o trânsito em julgado. Os próximos processos, o 4892, o processo 7116 e o 2516, eu vou adiar, senhor presidente. Aqui nos dois referentes à Câmara Municipal de Bom Jesus do Norte tem uma questão sui generis, que é muito particular, que é o fato dos mandatos dos ordenadores serem de 1 ano, todos estarem todos os anos suscetíveis ao artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, e se caberá ou não análise das contas futuras para mitigação ou não de algumas irregularidades. Então, como nós estamos ali fazendo análise, ainda nesses casos, eu vou adiar os processos. Processo 2568-2017, trata de prestação de contas anual da Prefeitura de Brejetuba, exercício 2016, sob responsabilidade do senhor João do Carmo Dias, em que pese as alegações técnica e ministerial, entendo que o atraso no envio da PCA ocorreu devido à gestão unir esforços para que os arquivos fossem encaminhados a essa corte sem erros ou incompletos nos moldes da Instrução Normativa 34 e 40 de 2015 e 2016, respectivamente, não sendo este caso de aplicação de multa, mas de expedir recomendação à gestão atual. Nesse sentido, acompanhando em parte o posicionamento da área técnica do Ministério Público de Contas, voto no sentido de julgar regular a prestação de contas da Prefeitura de Brejetuba, sob a responsabilidade do senhor João do Carmo Dias, exercício 2016, dando-lhe devida quitação, recomendar ao gestor atual que se atente quanto ao prazo do envio das PCAs nos próximos exercícios, arquivar os autos após o trânsito em julgado. Como tem uma divergência parcial, eu devolvo a Vossa Excelência. Eu coloco em discussão. Coloco em votação, conselheiro Tálfico. Acompanhe o relator. Eu também acompanho e devolvo a palavra. Processo 3670-2018, eu acompanho, trata-se de prestação de contas anual do Departamento Estadual de Trânsito, exercício 2017, sob a responsabilidade do senhor Romeu Chaib Neto. Acompanhando a área técnica e o Ministério Público de Contas, voto no sentido de julgar regular a prestação de contas anual do Departamento Estadual de Trânsito, DETRAN, exercício 2017, sob a responsabilidade do senhor Romeu Chaib Neto, dando-lhe a devida quitação, arquivar os autos após o trânsito em julgado. Processo 4812-2018, versam sobre a prestação de contas anual da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil, exercício 2017, figurando como responsáveis os senhores Fabiano Marchetti Bono e Alexandre dos Santos Cerqueira. Eu acompanho a área técnica e o Ministério Público de Contas para julgar a prestação de contas 2017, regular, dando-lhes a devida quitação aos responsáveis. Arquivar após o trânsito em julgado. Processo 4832-2018, tratam de prestação de contas do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo, exercício 2017,
Responsável, o senhor Carlos Marcelo Giuseppe Costa. Acompanha a área técnica, o Ministério Público de Contas, julgar regular, exercício 2017, a prestação de contas sob responsabilidade do senhor Carlos Marcelo Giuseppe Costa, dando a devida quitação, arquivar os autos após o trânsito em julgado. São os processos na pauta. Devolvo a palavra a Vossa Excelência. Proclamo o resultado na forma relatada e aprovada pelo plenário. E passa a palavra ao conselheiro João Luiz Lovati. Senhor presidente, senhoras e senhores, o processo 5885/2017 trata de prestação de contas anual do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jerônimo Monteiro. Estou acompanhando a área técnica e o Ministério Público no sentido de julgar regular com ressalva a prestação de contas anual do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jerônimo Monteiro, sob a responsabilidade de José Geraldo Ferreira Júnior e Clóvis José Fernandes Lamas, relativos ao exercício financeiro de 2016, dando-lhes quitação. E, diante de algumas impropriedades remanescentes, determinar ao atual gestor que adote medidas administrativas necessárias à realização dos ajustes contábeis em futuras prestações de contas e que realize os ajustes necessários nas futuras prestações de contas e encaminhe extratos bancários legíveis. Além disso, eu estou acolhendo uma recomendação proposta pelo Ministério Público de recomendar à unidade gestora que cumpra o prazo de encaminhamento das futuras prestações de contas em atendimento ao artigo 139 do Regimento Interno. Se são interessados, após o trânsito em julgado, arquive-se. Tem o acréscimo da recomendação sugerida pelo Ministério Público é a divergência em relação ao Ministério, em relação à área técnica. Eu coloco em discussão e votação, conselheiro Taufner. Acompanho. Também acompanho o relator, conselheiro Rodrigo Coelho. Também acompanho o relator. Prossiga, excelência. Os demais processos são atos de pessoal no Instituto de Previdência da Serra, aposentadoria de Marina Barcelos, registro tornando parcialmente insubsistente decisão anterior. No Instituto de Previdência de Cachoeiro de Itapemirim, aposentadoria de Elizabeth Caetano, registro da reversão de aposentadoria. Na Prefeitura de Viana, são aposentadorias, registro, interessados, Maria de Lourdes Anastácio da Silva, Célia Regina Estocco Kiel. No Instituto de Previdência de Anchieta, aposentadoria de Rosa Ernesto Francisco, registro. No Instituto de Previdência de Viana, aposentadorias, registro, interessados, Maria Creuza da Silva e Cláudia Almeida da Silva Queiroz. No Instituto de Previdência de Vila Velha, aposentadoria de Daiana Souza Nogueira de Castro, registro. No Instituto de São José do Calçado, aposentadoria de Rosa Maria Marques Moraes, registro. No Instituto de Previdência de Domingos Martins, aposentadoria de Maria Augusta Habermann Denzin, registro. No Instituto de São Gabriel da Palha, aposentadoria de Iracema de Paiva, registro. No Instituto de Domingos Martins, aposentadoria de Valdemeu Luiz Mariano, registro. No Instituto de Previdência de Itapemirim, pensão de Maria da Penha Marvila, registro. No Instituto de Previdência de Linhares, aposentadoria de Carlos Tadeus Rodrigues, Cecílio Fernandes da Silva e Marilza da Penha Araújo Lopes, registro. No Instituto de Previdência de Anchieta, aposentadoria de Rita de Cássia Biancardi Molinari, registro. No Instituto de Previdência do Estado, aposentadoria de José Luiz Borsonelli, registro. No Instituto de Previdência de Mimoso do Sul, aposentadoria de Hélia Rosa de Oliveira, registro. No Instituto de Previdência de Aracruz, pensão de Maria de Lourdes Jardim Loureiro, registro. Na Prefeitura de Alegre, aposentadoria de Diná Maria Lugon Venâncio, registro. No Instituto de Previdência de Vitória, aposentadoria de Alci Teixeira, registro. No Instituto de Previdência de Vila Velha, aposentadoria de Lúcia Ferreira Maforte, Giovânia de Jesus Rodrigues e Antônio José Mazelli Rodrigues, registro. No Instituto de Previdência de Vitória, pensão de Maria da Conceição Sena, registro. No Instituto de Previdência de Cachoeiro, de Itapemirim, pensão de Gédes Vasque Martins Júnior, registro.
No Instituto de Previdência de Vitória, aposentadorias de Verônica Martinelli Esperandil Reginato, de Tânia de Vargas Silva Godoy e de Maria das Graças Paiva Toledo, registro. Ainda no Instituto de Previdência de Vitória, pensão de Genilda Fernandes da Silva, registro. No Instituto de Previdência do Estado, pensão de Leidmar Fernandes Pereira, registro. No Instituto de Previdência de Aracruz, aposentadoria de Elza Schneider Gadioli, registro. No Instituto de Previdência de Pedro Canário, aposentadoria de João Ribeiro Pinto, registro. No Instituto de Previdência de Guarapari, aposentadoria de Nilza Benício Muniz, registro. E a aposentadoria de Cléia Coelho Dias, sobrestamento, devolver a origem. No Instituto de Previdência de Domingos Martins, aposentadorias de Jonas de Abreu Costa e Dulcineia Ana Bravin, registro. No Instituto de Previdência de Cachoeiro de Itapemirim, aposentadoria de Celi Serafim Argeu, registro. E no Instituto de Previdência de Viana, aposentadoria de Sônia Maria Pimentel Gomes das Neves, registro. É só, presidente. Proclamo o resultado na forma relatada e aprovada pelo plenário. Vou fazer a leitura do acórdão. TC 1014-2018, processo 3524-2011, tomada de contas, Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco, decretação da prescrição punitiva relativa à sanção, extinção do processo sem julgamento de mérito, face à irregularidade, passível de ressarcimento ao erário pelo responsável, face de ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regulado do processo. Recomendar a que vá. Agradecendo a proteção de Deus, nada mais havendo a tratar, vou declarar encerrada a presente sessão. Antes, porém, convoco a próxima, que será ordinária, a ser realizada no dia 5 de dezembro, quarta-feira, às 10 horas. Está encerrada a sessão.